Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy, esse é o Membro Pod, é o seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não quero deixar o assunto muito maçante, então vamos dar uma fugidinha aí do assunto de poligamia, porque eu ainda tenho muita coisa para falar. Eu sei que às vezes se o assunto tá o mesmo, tipo eu tive 4 sobre o racismo seguidos, às vezes começa a ficar maçante, perde um pouco o interesse. Então, vamos dar uma puladinha um pouquinho do assunto, depois a gente retoma. Porque eu encontrei um assunto bem interessante na internet, eu vi assim, cara, Dom Pedro II e os Mormons, o que eles tiveram em comum? Será que Dom Pedro II já visitou os Mormons? Como é que foi isso? Interessante. Vamos dar uma buscadinha rapidinha na história dele, vamos ver, quem lembra? Dom Pedro II também era chamado de O Magnânimo. Foi o segundo monarca do Brasil, então teve o pai dele, Dom Pedro I, ele foi o segundo e também o último, né? Que depois dele, o Brasil estava buscando a sua independência de Portugal. Ele reinou no Brasil por 58 anos. Ele é contemporâneo desse pessoal aí da igreja, Joseph Smith e tal, né? Ele nasceu quando? 2 de dezembro, olha aí, ó, aniversário da minha mãe. De 1825, então lembra, quando que Joseph Smith nasceu? Alguém lembra? Eu já falei já em vários episódios, na verdade. 1805, então 20 anos depois, então ele era 20 anos mais novo que Joseph Smith. Faleceu em 1891, nosso Dom Pedro II. Ele foi pai da princesa Isabel, que ajudou ali na abolição da escravatura no Brasil. Sabe quantas línguas que esse miserável falava? Ele falava alemão, italiano, espanhol, francês, latim, hebraico e tupi-guarani. 7 línguas que o cara falava. Ele conseguia ler em grego, árabe, sânscrito e provençal, que eu não faço nem ideia do que são isso aí. Alguém lembra do golpe da maioridade? Então, basicamente, o Dom Pedro I voltou para Portugal, que tinha que cuidar lá, né? Senão ia perder Portugal. Deixou Dom Pedro II para ser o rei do Brasil, mas como ele era novinho, criança ainda, ele deixou uns regentes, né? Então, o pessoalzinho ajudando a cuidar, até o Dom Pedro II ficar de maior. Só daí tava tendo um rebuliço no Brasil, o pessoal tava querendo tomar o poder, e então os regentes tiveram uma ideia, falaram, cara, poxa, né, Dom Pedro II ainda tá com 14 anos, faltam 4 anos para ele assumir, não sei se dura isso por causa dessas revoluções, fizeram o golpe da maioridade, disseram, não, ele tá com 18, tava com 14, cara, e falaram que ele tava com 18. Então esse golpe da maioridade, aí, quando ele assumiu o Brasil, foi em julho de 1840. Cara, 1840, auge da igreja ali, Joseph Smith, né? 44 Joseph foi assassinado, então 1840, quando ele assumiu, tava o auge ali. Então, na época de Brigham Young mesmo, ele já estava mais adulto, né? Então, o que ele tem a ver com a igreja mórmon? Se eu dou um chat GPT aqui sobre a relação de Dom Pedro II com os Mormons, fala que não tem nenhuma que ele consegue encontrar. Fala que o reinado dele foi de 1831 até 1889. Nesse período até tinha missionários mormons ao redor do mundo, mas não no Brasil. Eles começaram em 1920 pelo chat GPT. Então fala, não, a história do mormonismo no Brasil começou depois da época de Dom Pedro II. Mas tem um blog de um tal de Celso Assis,
que fala da visita, né, detalhes da visita do imperador, né, Dom Pedro II do Brasil até Utah. Então foi Dom Pedro II que foi para Utah. E como que isso resultou, né, alimentou os rumores de uma migração para a América do Sul. O blog desse Celso diz que as atividades oficialmente, assim, a igreja oficialmente chegou no Brasil em 1928, com a chegada de missionários em Santa Catarina. Então, missionários oficiais da igreja em 1928, mas já tinha algumas famílias alemãs que eram mormons, que vieram, né, para o Brasil, e eles já viviam no Brasil desde 1923. Então, 5 anos antes de mandarem missionários, já tinha alguns mormons aqui, antes da igreja ser estabelecida. E olha só que interessante, um historiador chamado Fernando Pinheiro descobriu um documento, né, uma carta escrita pelo Dom Pedro II, que mandou essa carta para Brigham Young. Então, quando Dom Pedro II estava nos Estados Unidos, a carta está dizendo aqui Nova York, 12 de novembro de 1871. Prezado senhor Brigham Young, por favor, deixe-me sugerir que a melhor coisa que você poderia fazer para escapar da perseguição seria emigrar com o seu povo para a parte central do Brasil, onde as pessoas são naturalmente gentis e estarão contentes em ter mais população, e ao mesmo tempo eles não vão incomodá-lo na sua crença. Essa carta está arquivada na biblioteca da igreja em Salt Lake. Aliás, vamos corrigir aqui, a carta não tem o remetente. Ela foi encontrada, tem a data, mas não se sabe quem que escreveu. Então, o blog do Celso diz assim: o Brasil já estava no radar da igreja na década de 1870. Então, a igreja já estava interessada, Brasil, uma opção. Uma carta anônima enviada ao presidente da igreja, Brigham Young, em 1871, sugeria que os mormons abandonassem a América do Norte e partissem em direção à América do Sul. Daí é a carta que a gente acabou de ler. Coincidentemente, 5 anos depois, o próprio imperador do Brasil visitou a sede da igreja mormon nos Estados Unidos, lá em Utah. Então isso foi quando? 1876, né? Uma presença histórica aí para a igreja lá em Utah. E aqui no blog diz, é a primeira vez que um monarca pisava naquelas terras que já nasceram republicanas. Além de ser a primeira visita oficial de um chefe de estado brasileiro nos Estados Unidos. Olha, então o blog está dizendo aqui, ó, o país, né, os Estados Unidos, era uma das paradas do tour que o Dom Pedro II estava fazendo no mundo. Então era um tour de 2 anos, olha que legal, cara, um tour de 2 anos pelo mundo. Então ele parou ali nos Estados Unidos. Por que ele parou ali em 1876? Porque era o ano do centenário da independência dos Estados Unidos. 1776 foi quando eles declararam a independência deles. Então ele tinha ido para os Estados Unidos para uma exposição que estava acontecendo lá na Filadélfia e foi prestigiar a invenção de Alexander Graham Bell, que inventou nada mais do que o telefone. Dom Pedro II ficou entusiasmado com a ideia. Olha que legal, cara, telefone, olha que interessante. E encomendou vários aparelhos para levar para o Rio de Janeiro. Então, Dom Pedro II estava com a comitiva dele lá em Nova York. Ele deixou a maior parte da comitiva dele lá em Nova York e embarcou na linha transcontinental de trem. Lembra que a gente falou ali na época que a igreja estava indo, né, para o oeste, tiveram que fazer a pé, porque ainda estava em construção essa linha de trem. Então nessa época aí já, né, de 1876, já estava pronta essa linha. Então Dom Pedro II pegou essa linha de trem para ir para São Francisco, né, e numa dessas paradas ele foi para Utah. Pelo que eu estou vendo aqui, a linha de trem não passa por Salt Lake City, ele passa por Ogden, que é uma cidade a mais ou menos 60 quilômetros de Salt Lake. Ok. Nessa época que a gente está falando, não tinha os 50 estados bonitinhos dos Estados Unidos. Não, eles tinham acabado de pegar aquela parte do México para eles. Então aquilo era chamado de território americano, não eram estados americanos. Então boa parte daquele território simplesmente era chamado de território de Utah.
E Utah passou a ser um estado mesmo em 1888, olha aí, ó, o ano da abolição da escravatura no Brasil. Então aí, ó, mais de 10 anos depois dessa visita que Utah virou um estado americano. Então nessa época era um território, né? A gente já sabe que Brigham Young foi governador desse território. Na ocasião dessa visita, Brigham Young não era mais, lembra? Que ele parou de... Ele foi deposto aí de governador do estado de Utah em 1856 ou 58, alguma coisa assim. Então isso aí é 10 anos depois, Dom Pedro II estava visitando. A fofoquinha vem, né? Todo mundo ficou sabendo, olha, cara, tem o rei do Brasil, tá por aqui. Pô, ia ser legal se ele pernoitasse aqui com a gente, tá? Vamos providenciar que isso aconteça. Então, alguns prefeitos, vereadores ali de Salt Lake trataram de ver a possibilidade de Dom Pedro II pernoitar ali na cidade. Olha aí, ó, nessa época, Brigham Young também era vereador, olha, então tá, ele já foi governador, mas depois ele virou vereador. Então, Brigham Young providenciou que o prefeito Pheramose Little entrasse em contato com essa comitiva do imperador do Brasil e solicitasse a visita dele ali. E em 20 de abril de 1876, então, o prefeito recebeu uma resposta positiva da visita de Dom Pedro II ali em Salt Lake City. 2 dias depois, 22 de abril de 1876, Dom Pedro chegou a Salt Lake, mas eles fizeram um pedido, falaram, olha, nada de ostentação. Né? Os brasileiros falaram, não, cara, uma visitinha aí de boa, sem muita regalia. E o blog está dizendo ainda, olha, aquela era a primeira visita de um membro de uma realeza em Utah. Na verdade, era a primeira visita de qualquer tipo de autoridade no território de Utah. Pensa, cara, olha isso aqui, ó, tá dizendo... Um presidente americano, o presidente do próprio Estados Unidos, só visitaria Utah 20 anos depois. Caramba, cara. São meio vacilão também, cara. Pô, presidente dos Estados Unidos demorou tudo isso para poder visitar a região? Olha, isso aí foi até registrado no Deseret News, periódico da igreja, que mencionou o alívio de Dom Pedro II, né? Que ele falou, cara, é um alívio eu poder chegar, visitar a cidade e ficar livre desses entediantes desfiles de recepção, banquetes e bailes. Cara, é isso, cara. Eu imagino que deve ser uma chatice. Às vezes, pô, eu só quero um dia de paz, entendeu? Chega aí, visito vocês de boa. Né? Então chegou uma carta do Arthur Macedo dizendo: Dom Pedro irá a Salt Lake antes de ir a São Francisco. Ele agradece às autoridades municipais pelo gentil convite, mas deseja manter o caráter privado de sua viagem. Então eles cumpriram com o acordo, né? Não chegaram fazendo fervo. Chegou a comitiva, né? O pessoal da igreja para recepcionar ele, tranquilo, ninguém nem percebeu que era uma autoridade que estava visitando ali. E a imprensa local descreveu o imperador do Brasil, Dom Pedro II, como um homem alto, de boa aparência, cabelos grisalhos e barba, bastante comprido, e usava um terno escuro e gravata preta que escondia completamente a camisa. Sob o casaco, uma pequena corrente de relógio de ouro era visível. Ele tinha cerca de 51 anos e era corpulento. Ele usava um chapéu desleixado e tinha a aparência de um fazendeiro rico. Assim que descreveram o nosso imperador. Tinha alguns outros nomes ali, vamos ver. Luiz Pedreira de Couto Ferraz, que era senador e visconde de Bom Retiro. Um tal de Dr. Karl Henning, secretário e professor de grego. Arthur Teixeira Macedo, que era o tesoureiro assistente da Casa Imperial. Rafael Paiva, valete do imperador, olha, até o valete foi lá. James J. O'Kelly, que era o repórter do New York Herald. A gente já viu algumas citações da igreja que estavam contidas nesse New York Herald. E mais 2 empregados que estavam ali junto. Mas a fofoquinha deve ter caído no povão, né? Porque aqui tá dizendo, a única atividade que o imperador fez ali em Salt Lake foi assistir uma apresentação de teatro, no teatro de Salt Lake. Só que, né, os jornais da cidade estavam dizendo que a plateia, né, o pessoal estava mais observando o próprio imperador do que a apresentação. Imagina, o cara quer só tá de boa ali, pô, vou assistir um teatro aqui, de repente, pô, tá todo mundo observando o cara.
E tá dizendo ali, ó, as vestes do imperador eram tão comuns que não dava para reconhecê-lo como um imperador. Foi publicado isso lá no Salt Lake Daily Herald. Então, o imperador ele chegou no sábado de noite, né, assistiu o teatrinho, beleza, dormiu num hotel chamado Walker House, que era o melhor hotel na época ali em Salt Lake. Aí no dia seguinte ele saiu para explorar a cidade. Ele visitou o canteiro de obras do templo de Salt Lake, que só foi finalizado lá em 1893, então ainda ia demorar para terminar o templo, mas ele foi lá visitar a construção. Visitou a construção do tabernáculo, onde acontecem as conferências gerais, né? Visitou uma galeria de arte, a igreja de Santa Maria Madalena, era uma igreja católica que tinha em Utah. E, por fim, visitou uma capela da Igreja Sud, onde o elder John Taylor, que na época era dos 12 apóstolos, estava dando um discurso naquele dia. Eu tenho aqui algumas imagens que eu consigo ver de como o tabernáculo estava na época, né, a construção, também como que estava em andamento a construção do templo de Salt Lake, na época que ele visitou, estava bem pelas metades mesmo. Então, né, depois disso, o trem para São Francisco saiu, Dom Pedro II foi embora. O pessoal da cidade ficou bem feliz em receber o rei brasileiro lá. Alguns ficaram meio chateados, não pudemos fazer uma recepção legal, formal. Mas ficou registrado então que Dom Pedro II ficou entusiasmado com a beleza da região de Lago Salgado e a industriosidade dos Mormons em uma terra desértica. Agora, na publicação desse Celso, ele fala assim, o que Dom Pedro II pensava sobre a doutrina dos Mormons? Fala assim, embora a grande obra dos Mormons, né, em Utah tenha impressionado bastante o imperador do Brasil, os ensinamentos em si da Igreja Sud não interessavam em nada para ele. Segundo o imperador, a doutrina da igreja, assim também como a necessidade de profetas vivos, revelação moderna, era meio que pouco convincente para ele. Ele disse assim, eu sou incapaz de acreditar que as pessoas dão crédito às revelações de Joseph Smith e Brigham Young, afirmou Dom Pedro. É isso, cara. Ele falou, não sei como é que o pessoal acredita nesses caras aí. Ainda assim, o imperador fez várias perguntas sobre o estilo de vida dos membros da igreja, o caráter dos templos, demonstrou interesse no discurso, aquele discurso que o John Taylor estava dando, né, sobre os princípios do evangelho. Então, assim, Dom Pedro II era católico, obviamente. E na época, né, pelo artigo 103 da Constituição Federal de 1824 do Brasil, ele, como imperador do Brasil, precisava jurar manter essa religião católica. Então, que não era uma opção, mas, né, teve algumas curiosidades, mas, né, não deu muito crédito à crença Sud, não. E o blog ainda cita sobre, né, o que Brigham Young achou desses rumores aí do êxodo da igreja, né, vamos sair dos Estados Unidos e ir para a América do Sul, essa carta. Tá dizendo ali que a visita do imperador do Brasil ali em Salt Lake reaqueceu os rumores, né, da igreja Sud, dos Mormons, tentarem sair mais uma vez dos Estados Unidos. Por quê? Porque em 1847 a gente já viu, vamos sair dos Estados Unidos? Cara, tá impossível viver nossa religião aqui, vamos pro México. Aí, quando eles chegam no México, já não é mais México, já é Estados Unidos de novo, né? Então, chega aqui, imperador do Brasil, eles falaram, a gente pode ir pro Brasil de boa que vamos ser aceito. Colonizar, né, a região central, o que vocês acham? Dá aquela aquecidinha no coração dos membros. Por quê, né? Eles saíram ali do centro, estavam ali em Nauvoo, estavam em Illinois, Mississippi, estavam sendo perseguidos. Vamos para longe. Foram lá para Utah, não tinha mais nada por perto. Mesmo estando longe, eles ainda sofriam perseguições do governo, né? Que não aceitavam muitas das práticas. Mesmo depois de ter colonizado Utah, eles estavam considerando, e o que vocês acham então da gente sair daqui e ir para a região ali do Novo México? Então vamos ali para a fronteira, né? Estados Unidos com o México, então de novo para a próxima fronteira, tentar colonizar e ficar livre dos Estados Unidos? O que vocês acham? Mas daí chegou, né, o imperador do Brasil, já deram novas ideias. Foi publicado ali no Deseret Evening News que o imperador do Brasil vir
para Utah fazia parte dos planos de Brigham Young de conquistar uma porção do Império Brasileiro. Pô, vamos fazer nossos contatinhos ali, porque, pô, o Brasil é um lugar bem grande e pouco povoado. O que vocês acham? É uma ideia. Sim, nessa época o Brasil era um país bem católico, mas a população se concentrava muito ali no litoral. Então toda aquela parte, né, do interior do Brasil tava meio vazia. Pô, é uma brecha pra gente poder entrar e colonizar. Poxa, olha aqui, ó, outra informação aqui no blog, tá falando, ó, talvez para impedir a confirmação desses boatos, o presidente Brigham Young não se encontrou com o imperador Dom Pedro II enquanto ele esteve em Salt Lake. Olha, eu achei que eles tinham, né, trocado umas ideias, então não, eles não se encontraram. Será que era para impedir, né, evitar esses boatos? Talvez, né? O Brigham Young tinha alguma coisa mais importante para fazer naquele dia? Mas o blog continua, né, dizendo aqui, em todo caso, a visita do monarca brasileiro cumpriu uma profecia de Brigham Young de 1848. Olha, que profecia que é essa? Vamos ver. Está registrado por James Brown no Life of a Pioneer, em 1960, na página 133. Vamos ver o que ele falou. Brigham Young falou: Deus designou este lugar para a reunião dos santos. Aqui estamos e aqui ficaremos. Quando os santos reunirem-se nesse local e tornar-se fortes o suficiente para tomar posse da terra, Deus irá amenizar o clima e construiremos uma cidade e um templo ao Altíssimo neste lugar. Reis e imperadores e nobres e sábios da terra irão vir nos visitar. Tá bom. Tá, e mudando aqui a pergunta no chat GPT, detalhes da visita de Dom Pedro II em Utah em 1876. Ah, daí eles têm informações, sim. Um pouco controversa, porque diz aqui que Dom Pedro II teve a oportunidade de conhecer Brigham Young, o então presidente da Igreja Mórmon e governador do território de Utah. A gente já vê que o chat fala besteira, né? Em 1876, o governador do território de Utah era George W. Emery. Então pode ser que aquele blog esteja correto e Brigham Young não tenha mesmo se encontrado pessoalmente com Dom Pedro II. Aqui está dizendo, né, que ele fez as visitas, ok, né, as visitas que a gente já viu, mas o chat GPT também completa dizendo: a visita de Dom Pedro II a Utah é notável, pois ocorreu num período em que a Igreja Mórmon estava enfrentando certa controvérsia e hostilidade por parte do governo federal dos Estados Unidos, sim, a gente já sabe, especialmente devido à prática da poligamia, sim. No entanto, a visita do imperador brasileiro foi considerada uma cortesia diplomática e não gerou nenhum grande incidente. Não foi lá negócios, né, resolver nada, foi lá dar uma passeadinha. Bom, pessoal, esse aqui é um episódio mais curto mesmo, só para dar uma descontraída, uma curiosidade sobre a igreja. Não tinha nem ideia de que Dom Pedro pudesse ter ido visitar a sede da igreja. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.